Fala galera, tudo bem com vocês? Tô um pouco sumido, tava de férias, né? Aproveitei para descansar, mas estamos voltando aos poucos. Bom, então estamos voltando aqui agora, voltar a fazer vídeo pro canal. Trouxe uma questão de termodinâmica, tá? Uma questão da FAMEC, uma questão antiga até, tá? Uma questão bem antiga, mas uma questão que é muito comum de aparecer, principalmente quando é termodinâmica. Por que acontece? A termodinâmica ela gosta muito dos diagramas, né, dos gráficos. Que a gente está vendo aqui um diagrama PV. Por que PV? Porque a gente tem um eixo que é a pressão e o outro eixo que é o volume, tá? Bom, então vamos para a leitura e vamos ver o que a gente pode fazer nesse exercício. Bom, o diagrama pressão versus volume mostra as transformações AB e BC, sofridas por certa massa de gás ideal. Ó, falou gás ideal, já tem que vir na tua cabeça qual a equação? 3. Na verdade, duas. Primeiro, PVRT, equação de Clapeyron, e a equação geral dos gases, a equação de transformação gasosa, né? Quando não muda a massa, né? Que é o PVT, Povotó, né? Então, leu essa palavra aqui, gás ideal, você tem que vir na tua cabeça. PV é igual a nRT, que é a equação de Clapeyron, a equação que define o estado de um gás, e também a equação de transformação gasosa, PVT, Povotó, né? Então, eu posso usar a equação de transformação gasosa para qualquer ponto, de A para B, de A para C, de B para C, mas eu preciso seguir essas condições aqui, beleza? Bom, vamos ver, está perguntando. Sabendo que a curva AB é uma isotérmica, essa informação é importante. A curva AB é uma isoterma. Bom, então se a curva AB é uma isoterma, quer dizer que a temperatura do ponto A e do ponto B é a mesma, porque iso igual terma, vem de temperatura, vem de termo. Então, se aqui no A, por exemplo, for 300 Kelvin, aqui no B também tem que ser 300 Kelvin, beleza? Uma coisa que é importante aqui, tá? Em gases, você nunca vai usar graus Celsius na conta. Nunca. Beleza? Sempre Kelvin. Então, mas se a resposta estiver em graus Celsius, transforma para Kelvin e depois retorna para Celsius. Senão não dá certo. Tá? Bom, ele pergunta, calcule a pressão do gás em Pascal no ponto A. Ou seja, ele quer saber quanto que vale esse PA aqui, né? Ó. Aqui do gráfico, ó, quanto que é esse PA. Né? A letra A é essa a pergunta. Bom, é uma questão aberta, tá? Então, a gente precisa justificar bonitinho. Então, ó, letra A. Como é uma como é uma isoterma, né? Então, a gente pode assumir, né, que ele deu no gráfico, que a temperatura no ponto A é igual à temperatura no ponto B, certo? São as curvas AB, né? É uma isotérmica. Bom, então, beleza. Se é uma isotérmica, eu estou fazendo o gás ir do estado A para o estado B. Eu estou transformando ele. É o mesmo gás, só que está em estados diferentes. Né? Tem uma pressão, um volume, uma temperatura diferente. Nesse caso, a temperatura é a mesma, foi fixada a temperatura. O que tem que mudar? A pressão e o volume. Bom, aqui então a gente vai ter que usar o Pivot-Botó. Então, o Pivot-Botó fica assim, ó. PAVA sobre TA é igual a PB VB sobre TB. Porém, não é isotérmica? Ó a temperatura indo embora, ó. Corta as duas temperaturas, porque é a mesma temperatura, né? Se aparecer 300 aqui embaixo, vai aparecer 300 aqui embaixo também. E como é a mesma temperatura, eu posso cortar. Manda embora. Beleza. O que sobra? Sobra o seguinte. PAVA é igual a PB-VB. Beleza? Bom, então, quem que é a pressão em A? A pressão em A é o que eu quero, né? A pergunta. O volume em A. O volume em A, ó. Olha lá, ponto A, tá aqui. O volume em A vai ser 2. 2 o quê? Metros cúbicos. Já está tudo na mesma unidade? Tá. Então não tem problema. Então vai ficar 2 igual. Pressão em B. Olha lá, ponto B, ó. Ponto B está aqui, né?
olha lá no ponto B, a pressão é 1, mas é só 1. Não é só 1, é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, a pressão em B fica 1 vezes 10 a quinta. O volume em B, olha lá para o gráfico, olha o ponto B, procura o volume, 3. O volume é 3. Pronto. Faz a conta aqui, né? 3 sobre 2 vai dar 1,5. 1,5 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 1,5 vezes 10 a quinta vai dar, que é a pressão no ponto A, é 1,5 vezes 10 a quinta Pascal. E é importante botar a unidade, tá, gente? Unidade importante aqui na hora da resolução, porque você pode perder ponto. Tranquilo? Pronto, essa é a letra A. Tranquilinha, né? De boinha, tudo bem? Bom, só por questão de análise, a transformação BC, ele não falou o que é, mas a gente pode falar o que é de acordo com o gráfico. Olha aqui, ó, do B para o C, o que aconteceu? Do B para o C, o nosso gás, né, ele não mudou a pressão. A pressão no ponto B e no ponto C é a mesma. Então, olhando o gráfico, só fazendo isso, eu já afirmo que isso aqui é uma isobárica. Vai precisar? Não sei. Mas, se precisar, eu sei que é uma isobárica. Tudo bem? Bom, beleza. Vamos para a letra B agora. Ó. Letra B. Deixa eu fazer a letra B aqui do lado, mas no dia façam sempre abaixo, tá? Vou fazer aqui do lado porque eu vou ter mais espaço. Senão a minha cara vai atrapalhar um pouco aqui. Bom, letra B. Na transformação BC, a massa do gás recebeu, ó, na termodinâmica é muito importante ficar ligado com essas palavrinhas, ó. Recebeu, doou, ganhou, perdeu, cedeu, né? Essas palavras têm um grande impacto na resolução do problema. Tudo bem? Lembrando, se um corpo ele ganha calor, ele está recebendo calor. Então, o calor está entrando dentro do corpo. Então, a gente chama isso lá na química de reação endotérmica. Se um corpo está doando calor, né, ou seja, está perdendo, cedendo calor, a gente chama de reação exotérmica. Certo? Bom, endotérmica, calor entrando no corpo, exotérmica, calor saindo do corpo. Quando o calor entra, a gente admite que o calor é positivo. Quando o calor sai, a gente vai admitir que o calor tem que ser negativo. Por exemplo, um corpo recebeu 300 joules de calor. Ou seja, ele recebeu, então ele ganhou 300 joules. Um corpo cedeu 300 joules de calor. Ou seja, ele perdeu 300 joules. Então fica menos 300. Certo? Então, as palavrinhas da termodinâmica são muito importantes. Então, ó, na tradução BC, o gás recebeu 5 vezes 10 a quinta joule de calor. Então, é um calor recebido, então é positivo. Então, é 5 vezes 10 a quinta joule. Recebido, se foi recebido pelo gás. Beleza. Tudo bem. Ok. Continuando. Determine a variação da energia interna do gás nessa transformação. Gente, energia interna tem a ver com temperatura, tá? Bom, então a energia interna do gás, né? A primeira lei da termodinâmica admite isso aqui, ó. A gente pode escrever aqui assim, ó. O delta U é igual ao calor menos o trabalho, certo? Essa é a primeira lei da termo. Então, primeira lei, ΔU é calor menos o trabalho. Porém, gente, lembra, o ΔU ele é exclusivo da temperatura. Por exemplo, se um corpo aquece, ou seja, a temperatura dele aumentou, a energia interna do corpo também tem que aumentar porque são diretamente proporcionais. Se um corpo resfria, ou seja, a temperatura dele diminui, então a energia interna também tem que diminuir. Show? Beleza. O calor é ou ele ganha ou ele recebe, né?
Inclusive, o sinal é importante, tá? Agora, esse cara, o trabalho. O trabalho, ele tem a ver com a variação de volume do gás. Se um gás aumenta o volume, ele realizou o trabalho. Se um gás reduz o volume, ele foi comprimido, né? Ele recebe trabalho. Tudo bem? Beleza. Então, como a gente está falando de uma transformação específica, de qual transformação, Thiago? Transformação BC. Então, eu vou olhar, eu quero a variação de energia interna do estado BC, ou seja, eu preciso ver o quanto de calor que entrou em BC e qual o trabalho do BC. Pronto. Então, a pergunta é esse ΔU aqui, ó. ΔU BC é igual. O calor recebido, ele deu, ó, 5 vezes 10 à quinta. Beleza, tranquilo. E o trabalho? Como que eu acho o trabalho quando tem um gráfico, gente? Ou também, como é uma isobárica, né? Então, ó, aí falta esse cara aqui, ó, trabalho BC. Então, ó, como é isobárica, aí, ó, como é uma transformação isobárica, eu posso falar que o trabalho BC vai ser a pressão vezes a variação de volume dos estados, né? Então, eu posso escrever que o trabalho de BC é igual a P vezes ΔV, final menos inicial. Bom, final é o VC e o inicial é o VB. Bom, trabalho de B até C, a pressão no estado B é 1 vezes 10 à quinta. 1 vezes 10 à quinta. O VC, quanto que é o VC? O VC é 5. E o VB? O VB é 3. 5 menos 3, 2. Então, o trabalho de B até C vai ser 2 vezes 10 à quinta joule. Só que ele não quer isso, ele quer o ΔU. Agora, com esse trabalho, eu posso substituir aqui em cima. Então, ó, substituindo o trabalho. Então, ó, vou isolar aqui, escrevo aqui do lado. Ó. O ΔU do estado BC é igual a o calor que entrou 5 vezes 10 à quinta, menos o trabalho, 2 vezes 10 à quinta. Isso aqui vai dar uma energia interna de 3 vezes 10 à quinta joules. Tudo bem? Pronto. Essa aqui seria o gabarito dessa questão 17, da FAMECA de 2017. Tranquilo? Bom, espero que tenha entendido, tá? Espero que tenha gostado. Eu escrevi algumas equações aqui, né? Essa aqui é muito conhecida, que é a primeira lei. Essa aqui também é o trabalho para uma transformação isobárica, ou você pode pensar no gráfico, né? No gráfico, se você fizer calcular a área desse gráfico aqui, né? A área desse gráfico também vai te resultar no trabalho. Beleza? Bom, espero que tenha gostado. Curte, comenta, compartilha. Tamo de volta. Bom retorno para todo mundo que tá voltando aí, tá? E vamos nessa, que esse ano a gente tem coisas boas por virem. Fechou? Então, é isso. Tamo junto. Bom retorno para quem tá voltando de férias e a gente se vê. É nóis!